Graças a Deus, amém? Então, até aí são esses 6 aspectos que são aspectos de relacionamento, aspectos relacionais. Então, coloca isso aí, porque é bom tu ter isso aí bem escrito. Agora, a gente entrando no capítulo 16, propriamente dito, eu vou ler, a gente vai começar hoje. Eu dividi nos seguintes aspectos, pode até escrever isso. Eu dividi porque é um capítulo de saudação. É a mais extensa saudação do apóstolo Paulo do que todas as cartas. É a mais extensa saudação. Saudação para muita gente. E aí a gente pensa, né? Poxa, mas como é que pode? Então ele não sabe que tem muita gente, isso é importante a gente saber, né? Só a título de conhecimento mesmo. Tem muita gente, tem muitos estudiosos que eles entendem, porque eles não aceitam que Paulo tenha mandado essa saudação para tanta gente sem nunca ter estado lá. Então, o que eles entendem? Eles entendem que esse capítulo 16 ele foi um compilado que se perdeu por um tradutor da Bíblia e se pegou, porque um lugar que Paulo teve muito tempo, mais de 3 anos, foi em Éfeso. Então, eles entendem que esse capítulo 16 é o final de Éfeso, que não era para ser de Roma. Mas eu não acredito nisso, é porque ele conhecia mesmo, eles eram conhecidos, não tem nenhum embasamento, é uma fake news gospel. Então, como é que eu dividi essa salvação, né? Essa salvação extensa, né? Linda essa saudação, linda, muito princípio. A gente fica pensando, né? Mas vai tirar o quê da saudação, né? Muita coisa. Né? Tanto é que a gente vai ter que esmiuçar bem. O primeiro tópico é os amigos que ele saudou. Então, ele saudou alguns amigos. Os amigos que ele saudou. É o primeiro tópico, que vai do número 1 até o número 16, o versículo. Então, do número 1 até o versículo 16 é os amigos que ele saúda. Depois, do 17 ao 20, é os inimigos que ele orienta que têm que ser evitados. Então, tem que ter amigos que têm que ser saudados e tem inimigos que têm que ser evitados. Do 17 ao 20. Anota aí. E do 21 ao 27 são os servos a serem honrados. É assim que eu dividi. Amigos a serem saudados, inimigos a serem evitados e servos a serem honrados. Agora, eu acho que, depois vendo, pensando, que eu vou ter que dividir essa primeira parte, esse primeiro módulo, em 2 partes, porque eu quero detalhar um pouco a primeira parte, que é o versículo 1, 2 e 3, no capítulo 16. Mas eu vou ler até o 16 com vocês, tá bom? Depois a gente vê até onde a gente consegue avançar. Do 1 ao 16. Então, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, e de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, grife essa palavra, protetora. Então, a Febe tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, Paulo está dizendo. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus,
os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eram convertidos, esses parentes do Paulo, antes dele. Versículo 8. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Pois sei, se alguém tivesse duas meninas gêmeas, podia botar esse nome aí, né? Trifena e Trifosa. As irmãs Tritri. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a minha amada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Graças a Deus. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Então, nós vamos começar ali, dentro dessa saudação, né? Ver que Paulo, ele se dedicou nessa saudação, né? Se dedicou mesmo em citar os irmãos, citar as pessoas, né? Mas eu quero começar falando dessa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Onde é essa igreja de Cencreia? Essa igreja de Cencreia, ela fica na área metropolitana de Corinto. Então escreve aí que ela fica nos arredores de Corinto, aonde Paulo está escrevendo a carta. Muito provavelmente, mas muito provavelmente, essa é a minha fé, ela é a pessoa que está levando essa carta para Roma. A Febe. Então, ela serve Cencreia. Cencreia é uma região que ela é portuária, é uma região muito importante nos arredores de Corinto. Corinto era a capital da região da Caia. Era uma região muito importante também. Vamos ver agora aqui, ó, quanto tempo Paulo ficou em Corinto. Quem é que sabe? Quanto tempo Paulo... Hã? Não vi. Quanto tempo Paulo ficou? Um ano e meio. Muito bem, pastor. 1 ano e meio. 1 ano e meio Paulo ficou em Corinto, né? Então, essa mulher convertida, né? Esse nome Febe é um nome gentil. Então, essa mulher convertida ali pela pregação, ela acabou sendo uma mulher que servia a Deus em Cencreia, que era ali na proximidade, se reunia ali com outros irmãos ali, e numa igreja que se criou, se formou, se reuniu ali em Cencreia a partir do tempo que Paulo estava em Corinto.
Então, essa mulher, ele diz assim, ó, recebe ela no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que vos vier a precisar. Então, havia uma prática, né? Porque como naquela época não tinha a hotelaria como tem hoje, né? Não tinha essa hospedagem como a gente tem hoje, então era muito comum os irmãos receberem em casa os outros irmãos. Então, os irmãos recebiam outros irmãos. Havia uma recomendação e aquela recomendação dava credibilidade para que as pessoas recebessem os irmãos em casa. Então, isso era muito comum desde o primeiro século da igreja. Então, aqui já havia uma recomendação, ela mesma está levando uma recomendação de si. Então, ela está levando, está dizendo, ó, recebe ela, porque essa mulher aí é uma mulher que anda comigo, é uma mulher que eu reconheço a vida dela em Cristo, ela é uma irmã, por isso que ele diz irmã. Amém? Tu viu ali que eles escrevem ali? A nossa irmã Febe. A irmã Febe é da família da fé, é nossa irmã da fé. Então, recebe ela como se fosse da família. Será muito comum acontecer. E aqui eu já queria que a gente pensasse aqui, né, nessa questão de recomendação. Como é importante a gente poder recomendar pessoas, recomendar o caráter das pessoas, poder dizer, né, olha, tá indo aí, a Priscila tá indo aí, recebe a Priscila aí, dá uma ajuda para a Priscila aí na cidade. Olha, mostre para a Priscila alguma coisa aí, porque a Priscila, ela é nossa irmã. Como é importante a gente poder dar essa recomendação sobre os irmãos, né? Olha, recebe aí, o Omar está aí em São Paulo, recebe ele aí, recebe a Jéssica aí, recebe essa família, porque essa família anda junto conosco. Eu sei, eu estou validando aqui, eu estou me responsabilizando aqui por essa pessoa, por essa família. Hoje isso é muito comum ser feito a nível de trabalho, né? E como é delicado tu recomendar uma pessoa, né? A gente fica pensando, bah, eu vou recomendar uma pessoa e como é que a pessoa vai se comportar lá, né? Então, ali Paulo tinha essa confiança. E também, uma outra coisa que a gente pode pensar é o que as pessoas falam a nosso respeito quando nós temos essas pessoas que nos recomendam assim, dessa forma. Nós temos essas pessoas que elas não são da família, que elas não são da parentela, e que elas dizem, olha, pode receber o pastor Alberto aí, porque o pastor Alberto com a família dele, ele vai com toda a família, só vai ter que fazer um investimento em muita comida, principalmente pela Caterine, mas pode receber eles aí. Receber essa honra, né? De poder ser como uma coisa bonita isso, eu achei bonito isso, né? Pedir a Deus, assim, para a gente poder formatar o nosso caráter, né? Para ser essa pessoa que ela é recomendável pelos outros, né? As pessoas têm prazer de nos recomendar, né? E aí, ele diz assim, e ajuda ela em tudo que ela vinha precisar, porque ela tem sido minha protetora, tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, aqui, claro que a gente aprende, né, que a gente não faz nada para receber recompensa, né? Amém, irmãos? A gente não faz nada, né? Faz assim a mãozinha para mim. A gente não faz nada, a gente aprende, né? Que a gente não faz nada pedindo recompensa, querendo algum retorno, né? Olha, recebe a irmã aí porque já que ela fez aqui, então paga aí. Não. Mas há uma lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Da maneira que a gente mede, a gente é medido. Então, há um princípio aqui de tratar como a gente quer ser tratado. Então, aqui diz, recebe ela porque ela tem sido... E quando ele fala protetora,
É importante vocês escreverem aí, eu pedi para vocês grifar essa palavra, porque essa palavra grega é a palavra patronese, que quer dizer patrona, que quer dizer investidora, que quer dizer patrocinadora. Então, ela, muito provavelmente, é uma mulher de muitas posses, é uma mulher de bens, que, inclusive, há uma desconfiança que ela esteja indo para Roma para fazer algum tipo de negócio, porque Cencreia era uma cidade portuária, Porto de Corinto era em Cencreia. Então, todo o comércio fluvial ali daquela região da Caia passava pelo porto de Cencreia. Então, toda a negociação, todo o comércio passava por aquele porto. Então, assim como Lídia, lá de Filipos, era uma vendedora, né, de púrpura, uma mulher negociante, provavelmente Febe também tinha negócio e tinha recursos, porque ela patrocinava, ela sustentava, ela ofertava, ela tinha esse ministério da generosidade. Ela tinha esse dom de abençoar financeiramente. Então, ele diz, olha, essa mulher aí, ela é uma mulher que ela já foi patronese, ela já foi protetora, já serviu a muitos, inclusive a mim. Eu também fui sustentado pela generosidade dela. Eu fui sustentado, porque ela foi levantada aqui para sustentar. Com outras pessoas, obviamente, né, com outras igrejas, a minha caminhada missionária. Então, recebe ela. Pastor. Então, essa coisa também da disposição de abençoar, da disposição de ofertar, da disposição de cuidar dos irmãos, da disposição que a gente tem de participar da vida missionária de alguém, quando tu vê que aquela pessoa é um missionário. Isso a gente não pode fazer de qualquer jeito, irmãos. Então, a gente faz isso com direção, não tem nada melhor do que tu acompanhar a vida de alguém, tu entender que aquela pessoa ela está se envolvendo numa vida de entrega com Deus, com a família dela, e está indo, e tu poder participar, tu ter condição, que alegria, ter condição de participar e tu saber que esse investimento, ele é um investimento no reino de Deus, ele é um investimento que impulsiona aqueles homens ali, né? Imagina que prazer poder participar da vida daqueles homens ali, né? E tu imagina que essa mulher, ela não tinha ideia, às vezes a gente não tem ideia do que a gente está fazendo. Imagina que essa mulher, essa irmã, ela não tinha ideia quando ela estava carregando essa correspondência, que ela estava levando, quem sabe, o maior tratado teológico doutrinário da história cristã. Ela estava levando ali uma carta. Quem sabe despretensiosamente, quem sabe, vou ali fazer um favor para o apóstolo, para o meu irmão, vou levar ali para conectar ali com os irmãos de Roma. E ela estava levando ali um ouro. Eu fiquei pensando o que a gente pode estar levando, né, no nosso coração, o que a gente pode estar carregando com a gente, o que o Espírito Santo pode estar depositando na nossa vida e que a gente pode estar transportando sem ter a noção clara, né, do tamanho, do vulto disso tudo. Então, eu queria trazer isso e principalmente, né, para finalizar, eu achei que eu ia ficar na FEB mesmo, mas principalmente para quando ela está servindo ao Senhor, né? Quando ela está, quando ele pede para ajudar em tudo, porque ela tem servido, né, ao Senhor. Quando fala aquela palavra servindo ao Senhor no primeiro versículo, é a palavra diaconia. E quando fala servindo ao Senhor, diaconia, alguns pensam que é
servindo no sentido de ter um cargo, no termo diácono, né? E Deus fala para o Timóteo, para o Tito, como tem que ser o diácono, marido de uma mulher só, um homem idôneo. Mas só que essa palavra, nesse caso, é um caso de servindo mesmo. É um caso de uma mulher que serve a Deus, de uma mulher que é importante. E você sabe que Paulo ela era tido, dentre tantos rótulos que ele tinha, um dos rótulos que ele tinha é que ele era machista, que ele não era casado. Porque ele disse em Corinto que as mulheres tinham que ficar caladas. Mas aqui a gente vê Paulo honrando mulheres, a gente vai ver na semana que vem, Paulo honrando, Paulo reconhecendo o chamado, reconhecendo a obra, reconhecendo a cooperação na vida dessas mulheres. Dentre essas 27 pessoas que são honradas, que são citadas, que são lembradas, que são saudadas, 9 delas são mulheres. Então, Paulo tinha um olhar para a mulher especial. Ainda que não se tenha, a nível de Novo Testamento, a nível de teologia reformada, um embasamento para que a mulher haja, né? Para que a mulher atue numa posição de governo eclesiástico, ela é muito importante, a mulher, e ela é sempre muito honrada na posição que ela foi feita por Deus para ser. E não haveria problema nenhum se fosse diferente. A questão é que não há nenhum embasamento. Hoje, essa crise, essa forçação para a mulher ser igual ao homem, para a mulher estar que nem o homem, para a mulher até muitas vezes se sobrepor ao homem, isso não tem embasamento nas Escrituras. Se tivesse, não teria problema nenhum. E as Escrituras, elas estão além do tempo, ou seja, elas não estão sujeitas àquilo que se faz hoje, a cultura de hoje, não. São as Escrituras sagradas e a revelação. Se não fosse assim, não haveria problema se Deus tivesse estabelecido de outra forma. Então, a gente vê aqui a honra, Deus citando esse serviço, essa diaconia, serviço abnegado, serviço reconhecido que essa mulher aqui exercia, executava, cuidando de Paulo. Ela foi uma patronese na minha vida. Ela cuidou, ela me guardou, ela me acolheu, ela me sustentou. Há muitos, inclusive a mim. Era um chamado dela. Então, eu quero que nessa noite, assim, a gente comece, nesses dias que a gente vai trabalhar nessa saudação, entendendo e sendo inspirado pela febre. Sendo inspirado mesmo a essa pessoa generosa, essa pessoa abnegada, essa pessoa que se envolveu no trabalho de quem estava trabalhando na linha de frente. Ela entrou na linha de frente também do Evangelho para receber esse tipo de honraria, cuidado que ela tinha com os irmãos, com muitos, e inclusive com o apóstolo Paulo. Não fazia isso para ser reconhecida, mas é a lei da semeadura. Se a gente faz assim, se a gente caminha assim, se a gente anda assim, irmãos, pode ter certeza que o princípio é que tu vai ser tratado, que tu vai ser medido nessa mesma medida em circunstâncias que forem preparadas por Deus. Amém, queridos?